Olá, pessoal! Nós vamos dar início agora à unidade temática que fala sobre saúde e migração. Nessa aula, nós vamos discutir um pouquinho sobre os princípios da prevenção e precaução que envolvem essa relação entre a saúde e o ambiente, que vai para muito além do que a grande maioria de nós acredita que ela seja. Antes de qualquer coisa, a gente precisa compreender como que essa relação entre ambiente e saúde vem acontecer. É importante a gente estabelecer que existe uma intersecção entre as populações, o uso dos recursos naturais e o desenvolvimento socioeconômico, e que hoje essa intersecção ela é alvo de grande preocupação social e científica. Acredito que grande parte de nós aqui tem conhecimento sobre a gama de discussões que envolvem essa temática. Mudanças climáticas, desmatamento, garimpo, né? Principalmente aqui para a nossa região, Roraima, o garimpo tem levantado grande discussão, determinação de áreas de populações indígenas, enfim, são inúmeras as situações em que envolvem essa relação ambiente-saúde. No entanto, é muito importante frisar que elas não estreitam somente ao ponto dos recursos naturais. A gente vai chegar também ao ponto de ter essa relação ambiente-saúde para outros problemas, como por exemplo para a saúde mental. A gente vai falar um pouquinho sobre isso mais à frente. Bom, então como que essa relação ela se dá, né? Primeiro é importante a gente entender que a saúde moderna, ela depende do desenvolvimento. E aí quando eu tenho um desenvolvimento em potencial, um desenvolvimento crescente, um bom desenvolvimento, digamos assim, eu tenho automaticamente aumento da qualidade de vida da população. É o que todo mundo espera. Só que esse aumento da qualidade de vida, para ele ter chegado nesse patamar, ele produziu uma escassez e ele vem produzindo uma escassez de recursos naturais. Que essa escassez ela vem a provocar os danos ambientais. E aí, esses danos ambientais, eles irão mais à frente motivar a diminuição da sobrevivência do ambiente e da própria sociedade. Então, é como se a gente começasse a entender que essa relação saúde-ambiente, ela se dá de forma circular e recursiva. É uma coalimentando a outra, né? Ao passo em que eu quero uma sociedade moderna com maior qualidade de vida, ela precisa se desenvolver. Para ela se desenvolver, ela vai demandar a utilização de recursos, cada vez mais recursos naturais. Então, eu preciso cada vez mais desmatar para cada vez mais eu ter maior área para alcance para abranger a minha população. E eu preciso cada vez mais utilizar desses recursos para alimentar e manter esse meu aumento populacional. E aí, quando eu chego nesse patamar de dano ambiental, eu vou estar automaticamente produzindo uma diminuição da minha qualidade de vida. Como a gente consegue perceber e notório, não há como não se discutir esse ponto, na questão do garimpo. O garimpo, ele tem o seu patamar favorável, obviamente. Queremos um país mais desenvolvido e temos riquezas para explorar. Então, a gente consegue enxergar nesse olhar o quanto que a gente teria de potencial para melhorar a qualidade de vida da população brasileira explorando o garimpo, né? Por outro lado, a exploração do garimpo de forma abrangente, como ela vem ocorrendo, né? Como ela está ocorrendo a olhos vistos, não só aqui no nosso estado, mas em várias outras localidades, ela vai demandar um patamar de adoecimento populacional por perda de recursos naturais. Então, eu tenho danificação de leitos de rios, eu tenho prejuízo aos peixes dessas localidades, então produzindo um processo de adoecimento das populações que os consomem. Então, de novo, a questão de um movimento circular e recursivo que se retroalimenta.
E aí a gente entende, chega no patamar de que a busca pela melhor qualidade de vida, ela termina por causar doenças, problemas sociais e comprometimento do nosso habitat. Então, nós queremos sim, nós queremos melhorar a qualidade de vida, mas qual é o ponto em que nós devemos chegar para que essa coisa se mantenha em equilíbrio e não haja um prejuízo mais à frente? E aí, a gente precisa entender nessa discussão que ambiente, saúde, eles são totalmente indissociáveis. Onde eu tenho ser humano, aonde eu tenho população, sociedade, eu tenho ambiente para que ele consiga se manter. E eles são totalmente interseccionados, não há como indissociá-los. E aí se faz necessário que a gente tenha conhecimento sobre medidas de prevenção e precaução para a minimização dos danos que o ser humano é capaz de provocar no ambiente. E que para que esse ambiente não seja capaz de provocar o adoecimento dessa população e dessa sociedade. Então, o que eu gostaria de deixar muito claro para nossa discussão futura é que meio ambiente, ele não é só natureza. Quando eu discuto ambiente, eu não estou discutindo floresta, rio, somente. Eu estou discutindo uma complexidade de fatores que envolvem fatores físicos, químicos e também fatores socioeconômicos. Esse é um sistema que envolve questões naturais, artificiais e também culturais, tá? Então, ambiente é muito maior do que o que a gente consegue dimensionar. O ambiente, ele é um espaço ou um contexto de atuação dos fatores exógenos aos seres humanos. Então, é todo aquele local onde eu tenho inserida uma sociedade, uma população ou um ser humano, tá? E aí a gente precisa entender também que o homem, ele é integrante desse meio ambiente. Assim, a existência de um é a própria existência do outro. São interseccionados, são indissociáveis. Não consigo separar homem de ambiente, nem ambiente de homem. Eles necessitam um do outro para se manterem vivos, ativos, né? Sempre buscando melhoria ou comprometimento, né? Sempre trabalhando nessa relação. Como essa relação ela pode se manifestar? Como a gente observa isso claramente acontecendo? Primeiro, quando a gente analisa contaminação da água, falta de saneamento, medida clara, né, de saúde ambiental, saneamento básico. Então, a falta desse saneamento vem causar uma proliferação de doenças, algumas delas cólera, esquistossomose, leptospirose, peste negra, hepatite A e tantas outras doenças que estarão relacionadas com a falta e a escassez de saneamento básico numa determinada população. Outra forma que a gente observa essa relação acontecer é na contaminação do ar e do solo. Então, quando que a gente percebe isso? Quando não há uma fiscalização adequada sobre a utilização desses recursos, quando a gente observa o descarte e o tratamento incorreto de alguns produtos químicos, quando ela pode desencadear doenças graves como câncer, distúrbios neurocomportamental, depressão, perda de memória. Então, a utilização, a implantação de algumas indústrias dentro de território urbano, por exemplo, comprometimento de ar, para alguns casos, como por exemplo madeireiras, a utilização inadequada do solo, de recursos como solo, pode provocar a contaminação daquele local, que vai derivar para uma contaminação de alimentos, por exemplo, o desperdício de dejetos e de forma inadequada, fossas assépticas, poderão também causar comprometimento a esse solo, enfim.
Alguns agravos que a gente pode relacionar que são decorrentes do ambiente. Então, a gente tem os mais corriqueiros, né? Os, digamos assim, os mais famosos. Diarreia, infecção respiratória, agravos não intencionais, como quedas, por exemplo, a malária, agravos relacionados ao trânsito, sim, ao trânsito, legislação de trânsito também é medida de saúde ambiental, de saúde do ambiente. Doença pulmonar obstrutiva crônica, condições perinatais inadequadas também. Então, mães que são gestantes, que são submetidas a alguns procedimentos durante a gestação, podem ter trazer complicações perinatais para suas crianças, como, por exemplo, malformações congênitas, mulheres que se alimentam com grande quantidade de alimentos com grande quantidade de mercúrio, por exemplo. A gente tem observado o crescimento, existem já estudos que trabalham sobre isso, sobre o crescimento do número de crianças com malformações nas comunidades indígenas, o que pode ser uma complicação do acúmulo de mercúrio no leito dos rios. Enfim, então são vários fatores que podem relacionar. A doença isquêmica do coração, perda auditiva, câncer de pulmão, doenças variadas da infância, como por exemplo, quando nós tivemos aqui surto de sarampo, então onde ele vai mais se proliferar? Nos locais menores, né? Então nos abrigos lá dos indígenas, quando ele começou, era um cenário muito propício, um ambiente muito propício para o crescimento daquelas doenças. O retardo mental causado pela utilização e consumo excessivo de chumbo, que às vezes a gente não consegue perceber, mas em pequenas quantidades dentro de alguns componentes alimentares, o chumbo vai se acumulando no organismo. Os afogamentos, HIV/AIDS, malnutrição, doenças cerebrovasculares, a asma, a tuberculose, o suicídio e a depressão, também são agravos decorrentes da relação do indivíduo, do ser humano com o ambiente, seja ele o ambiente de trabalho, o ambiente familiar, o contexto, né? Lembrando que o ambiente é para além de recursos naturais, é o contexto aonde aquele ser humano e onde aquele indivíduo está inserido. Então, envenenamentos, violência também pelo contexto onde esse ser humano pode estar inserido. Então, como a gente observa, são inúmeros os agravos que se interseccionam, se interrelacionam com a questão ambiental, com a questão ambiente. E aí, a gente traz aqui alguns conceitos que são relevantes para a gente discutir essa temática. O primeiro é o conceito de saúde, que está lá dito na Lei 8080 de 90. Então, ele expressa na sua descrição que os níveis de saúde, eles se expressam a organização social e econômica do país, tendo a saúde como determinante e condicionante, entre outros, a alimentação, a moradia, o saneamento básico e o meio ambiente, o trabalho, a renda, a educação, a atividade física, o transporte, o lazer e o acesso aos bens e serviços essenciais. Então, já está previsto na Lei 8080 que o meio ambiente ele é capaz de determinar o potencial de saúde ou não de um indivíduo. E aí, a gente entende que a saúde, lá na Lei 8080, na Constituição, ela é tida como um direito fundamental, certo? Se ela é tida como um direito fundamental, a gente entende que a saúde ambiental ela é essencial para a manutenção desse direito, certo? Então, políticas públicas precisam ser criadas porque terão um papel fundamental para manter essa relação funcionando. No artigo 225 da Constituição Federal, ele estipula que todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum de um povo e essencial à sadia qualidade de vida, ou seja, à saúde, impondo-se ao poder público e à coletividade o dever de defendê-lo, preservá-lo para as presentes e futuras gerações. Então, a responsabilidade de tomar conta, de manter o meio ambiente saudável e equilibrado não é única e exclusiva do poder do Estado. Também é de responsabilidade
da coletividade, da sociedade, aonde aquele ambiente, né, ocorre. Na lei maior, no artigo 200, ela vai fixar como atribuição do Sistema Único de Saúde, o SUS, a colaboração na proteção do meio ambiente. Então, se estão interseccionados, se falo de saúde, preciso manter ambiente também equilibrado. A Lei Federal 6.938, ela vem tratar da Política Nacional do Meio Ambiente e ela tem por objetivo a preservação, melhoria e recuperação da qualidade ambiental propícia à vida, visando assegurar no país condições ao desenvolvimento socioeconômico, aos interesses da segurança nacional e à proteção da dignidade da vida humana. Então, a lei que trata da Política Nacional do Meio Ambiente, ela também traz essa obrigatoriedade de preservação ambiental, como medida de segurança, e não só para o próprio meio ambiente, mas para a vida do ser humano. E aí, numa questão de como prever, né, como promover e como se precaver que males aconteçam com esse ambiente, a gente tem as medidas de controle do dano ambiental, que vem a ser a prevenção e a precaução. No princípio da prevenção, a gente entende que ela atua através da promoção de medidas de caráter preventivo que impeçam a determinação de uma determinada ação, comportamental ou física, que cause dano ao ambiente, consequentemente à saúde. Ou seja, ela impõe o equilíbrio entre o desenvolvimento socioeconômico e a preservação ambiental. Então, é uma medida que vai prevenir antes que o mal venha a acontecer com esse ambiente, preservando sempre ambiente e o desenvolvimento socioeconômico. Então, é uma tentativa de manter equilibrada essa inter-relação entre saúde e ambiente. Alguns exemplos de medidas de prevenção que ocorrem, né, em vários cenários. Aqui na nossa cidade, por exemplo, a gente percebe muito isso. Então, a gente tem as multas ambientais para quem não recolhe lixo, para quem não mantém os quintais limpos. Então, a nossa cidade ela tem essa prática bem aguçada, né? A realização e a manutenção do saneamento básico. E aqui a gente já tem um problema, não só no nosso município, mas no Brasil como um todo. O Brasil ele tem uma dificuldade, uma escassez muito grande ainda de saneamento básico. A nossa cidade ainda é muito carente desse artifício. Então a gente entende que sim, há um prejuízo à saúde ambiental quando eu não tenho essa medida tomada dentro do que está estabelecido, né? No limite mínimo. Outra prática, a fiscalização do descarte e tratamento dos resíduos sólidos. Também precisa ser assegurada por legislações, são políticas públicas implantadas que precisam ser asseguradas nos municípios e nos estados. A utilização dos catalisadores de escapes de veículos também já é uma política nacional que vem sido amplamente difundida, mas a gente ainda observa muito a utilização de veículos antigos, né? Não diria velhos, porque os colecionadores de carro não gostam que a gente se expresse dessa forma, mas os veículos antigos que não fazem uso dos catalisadores adequados, então conduzindo aí um aumento da poluição do ar. E a prática de ações educativas, que essas têm que ocorrer dentro das escolas, dentro das unidades básicas de saúde, enfim, precisa ser amplo. A questão saúde e ambiente, ela precisa ser discutida desde a infância, de fato. E a prática da coleta de lixo regular, né, com diretrizes bem determinadas. Aqui a gente observa na nossa cidade que não há muita dificuldade com relação a isso, mas nas cidades menores, nas cidades do interior aqui do estado, a gente já observa isso com mais frequência, com uma certa dificuldade para se trabalhar essa questão de coleta de lixo. E o mesmo a gente observa nas grandes cidades, né? A regularidade da coleta de lixo acaba sendo dificultosa, mais trabalhosa.
E aí, como medida de precaução, nós entendemos que a precaução ela é uma medida em que a ação comportamental ou física não ocorre. Ela se aplica às atividades que destroem a parte essencial do ambiente ou que, por ausência de conhecimento científico, possa vir a causar algum dano, como construções, agropecuária ou o próprio desmatamento. Ela não tem por finalidade imobilizar as ações humanas, ela visa a durabilidade da sadia qualidade de vida e das gerações humanas e a continuidade da natureza existente no planeta. Então, na questão da precaução, a gente entende que já é quando a ação ocorre, já não há como impedir que ela aconteça, mas se deseja a minimização dos danos. Alguns exemplos. A construção das barragens. Então, o que precisa? Políticas públicas que trabalhem a regulamentação e a fiscalização da construção e manutenção dessas barragens, já que eu não tenho como intervir que elas aconteçam para garantir desenvolvimento e melhor qualidade de vida da população. Então, é uma tentativa de equilibrar para que as coisas se mantenham ajustáveis ao ponto saudável, digamos assim. A prática do garimpo, como mencionei agora há pouco, tem um fator positivo? Tem crescimento, desenvolvimento econômico, mas até que ponto a gente consegue chegar para que se mantenha esse desenvolvimento econômico, né? Então, qual é o correto? Qual que seria a prática mais adequada para a manutenção desse garimpo? Outro ponto seriam as indústrias químicas. Um exemplo clássico foi Chernobyl, né? Então, a regulamentação para que essas indústrias químicas possam existir e a fiscalização adequada também. As queimadas, mesma forma. Agropecuária extensiva, mesma conduta, né? Políticas apropriadas. O uso de agrotóxicos, o desmatamento. Então, a gente observa que a polícia, né, o zoneamento ambiental, as normas, as legislações, os padrões ambientais, a aplicação de penalidades, o licenciamento ambiental, o estudo prévio de impacto ambiental, para quem nunca ouviu falar disso, né? Toda vez que vai se construir algo grande, de grande porte, que vai demandar alteração no meio ambiente, precisa de um estudo prévio do quanto que aquilo vai impactar no ambiente. Então, as regras de construção, o controle da poluição, saneamento básico, o controle do uso do solo nos meios urbanos e nos meios rurais, o planejamento do crescimento das cidades para que elas não cresçam desordenadamente, são alguns dos instrumentos de controle ambiental e todos eles visam, gente, a saúde do indivíduo, porque a saúde do indivíduo não se desassocia do ambiente. E aí, por fim, para a gente terminar esse ponto de discussão, nós temos a saúde ambiental, ela precisa que as políticas relacionadas à saúde pública e ao meio ambiente caminhem junto, pois as consequências dos problemas ambientais não respeitam divisas geográficas ou níveis de competência política. Dessa forma, conservar o meio ambiente se traduz em uma medida de sobrevivência da própria espécie humana. Então, eu vou deixar aqui um fórum para a gente discutir um pouquinho dessa questão e uma atividade complementar também, tá bom, gente? Façam um bom proveito da atividade e a gente conversa lá no fórum.